Da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. É o tema deste acampamento. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Fico convencionado que o professor Felipe Aquino vai falar da primeira parte desse versículo, o Frei Gilson vai falar da segunda parte e eu vou falar da terceira parte. A minha parte, perseverantes na oração. Primeiro, a etimologia da palavra perseverar. Perseverante é um adjetivo que qualifica a pessoa que persevera. Primeiro, vamos ao verbo perseverar. Do latim, perseverare. Vem de prefixo que significa ação, severare. Vem de severus, com US no final, que significa rígido, duro. É a ação que leva uma pessoa a ser e agir de forma dura, de forma enérgica. Mas, por favor, não no sentido pejorativo, duro com as pessoas, rígido com as pessoas, mas consigo mesmo. Portanto, a ideia de perseverar significa o propósito firme, decidido, enérgico, incisivo em buscar algo, permanecer em algo, realizando algo ou em vista de realizar algo. Portanto, é uma ação continuada, firme, decidida, quanto a alguma coisa. No nosso caso, perseverantes na oração. A ideia evoca um propósito de rezar sempre. Essa ideia, Jesus colocou numa de suas parábolas. E logo quem foi apresentada como modelo de perseverança. Uma viúva. A parábola da viúva inoportuna. A parábola da viúva chata. A parábola da viúva implicante, que pede a um juiz insensível, que não temia a Deus e não parou de pedir, não parou de suplicar, até que obtivesse a graça. E nós vamos tratar dessa parábola mais na frente, porque antes da parábola nós temos um fato, nós temos um acontecimento real, do qual Jesus foi o principal protagonista. E esse acontecimento se realizou fora de Israel, com uma mulher anônima, anônima, Ciro-fenícia. Ciro vem de Síria, Fenícia era um povo, os fenícios eram um povo que habitava antes de Cristo, mais ou menos naquela região que hoje é chamada de Líbano, Tiro,
Sidônia, Beirute, Sarepta. Todos conhecem o episódio da viúva de Sarepta. Jesus sai de Israel e vai a essa região. E lá, uma mulher insistente, implicante, diríamos em linguagem brasileira, mala, pesada, sem alça, que não deixa Jesus em paz. Coloquemos entre aspas. E aquilo agrada muito a nosso Senhor. Então, minha primeira palestra vai centrar as atenções sobre esse texto e mais para frente vamos falar da parábola da viúva chata também. Eis a chateação que o Senhor quer que manifestemos diante dele. Ou seja, Deus quer que sejamos santamente inoportunos, piamente ousados, devotamente atrevidos, docemente insistentes, inocentemente obstinados. Portanto, Deus quer ser importunado, deseja ser incomodado e espera ser provocado pelas nossas preces. E mais, se não for assim, nós já comprometemos a nossa oração de súplica e de intercessão. Súplica quando pedimos por nós e para nós, de intercessão quando pedimos pelos outros e em favor dos outros. Se a oração não tiver essa característica, ela corre o sério risco de estar comprometida logo no começo. E, portanto, muito provavelmente, ela não vai conseguir aquilo que ela deseja. Com a palavra, o apóstolo Mateus, no capítulo 15 do seu Evangelho, versículos de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Amados, nesse episódio, nós temos grande parte do ensinamento acerca da perseverança na oração como critério para nós conseguirmos tudo aquilo de que necessitamos para nós e para os outros. Eu escrevi um livro que se chama A Oração Infalível, que centra suas atenções em cima de uma única frase de Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 14,
versículos de 13 a 14. Jesus diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. É promessa do Senhor. Qualquer coisa que nos dispusermos a pedir ao Pai, em nome de Jesus, Jesus fará. É uma promessa do Senhor. Não é uma elucubração da igreja, muito menos do bispo. Aqui, no episódio da Cirofenícia, nós temos a obtenção da graça dessa mãe, que vai ao encontro de Jesus e faz uma súplica de intercessão. O pedido dela não é para ela, mas para a filha dela. O que caracteriza a oração dessa mulher são duas qualidades. A primeira, a insistência. A segunda é precisamente o que Jesus diz para ela: grande é a tua fé. Então aqui nós temos duas coisas: uma fé grande e uma insistência ousada. As duas coisas precisam caminhar juntas. Eu vou centrar as minhas atenções na perseverança. Mas agora vem uma pergunta: por que eu tenho que pedir sempre? Se Deus já sabe daquilo de que eu necessito. Sim, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 8: o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Eu vou repetir. O vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Ora, se Ele já sabe aquilo de que eu preciso, se Ele já sabe, porque é Deus, aquilo que eu vou dizer, se Ele já sabe aquilo que eu vou formular, para que pedir? Não é uma pergunta boa? Ah, é. Então, temos um abacaxi para descascar. Jesus pede que sejamos perseverantes na oração por meio do apóstolo Paulo. Romanos 12, 12. Mas Mateus 6, versículo 8, o vosso Pai já sabe o que vos é necessário. Surge então a pergunta: se Ele é onisciente, se Ele desde toda a eternidade já sabia aquilo que eu venho pedindo, o que eu estou a pedir e o que eu irei pedir, então para que pedir? Responda a esse abacaxi, porque o senhor veio aqui, a Canção Nova foi para isso, Dom José. E trate de tirar essa dúvida da gente. Ah, vou tirar. Depois, temos um outro abacaxi para descascar. Jesus, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, que ia sendo levado o seu corpo na cidadezinha de Naim, ele entrou na cidade, mandou que o cortejo fúnebre parasse, disse para a viúva, que só tinha um filho: não chore. A viúva não pediu nada. Jesus tocou no corpo do rapaz que morrera. O rapaz se levantou e Jesus foi embora. Jesus ressuscitou o corpo do filho da viúva de Naim, sem que ela pedisse, sem que ninguém pedisse.
Jesus livremente realizou um milagre sem que ninguém intercedesse. Então, se Jesus é capaz de realizar um milagre sem que ninguém peça, por que eu tenho que pedir? Se Ele é poderoso para me dar sem que eu peça. E de fato, Jesus diz no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Ele faz chover, Deus faz chover sobre os maus e os bons. Os maus recebem graças, recebem o ar que respiram, recebem de Deus a saúde, não pedem a Deus, não temem a Deus, e mesmo assim Deus lhes concede tantos bens. Para que pedir, se eles que não pedem também recebem? Segundo o abacaxi, para ser descascado. Mas tem mais abacaxi por aí. O segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, diz: tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Ora, se isso é verdade, e é porque está na Bíblia, se o poder e a vontade de Deus são irresistíveis, isto é, se a vontade de Deus vai se cumprir, então para que pedir-lhe algo? Se tudo vai ser feito como Ele quer, se a vontade de Deus vai se cumprir, para que pedir aquilo que inexoravelmente vai se coadunar com a vontade dEle, que vai se cumprir, quer queiramos ou não, quer peçamos ou não? Outro abacaxi que precisa ser descascado. E bote abacaxi, mas não falta abacaxi aqui para descascar. Mas tem mais 3 abacaxis. A Escritura diz em Provérbios 28, versículo 9: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua prece se torna abominável. Ora, o texto está dizendo que todos nós somos pecadores, e a oração do pecador é abominável aos olhos de Deus. Se todos somos pecadores, então não adianta rezar a Deus, pois a nossa oração seria abominável. Será que é assim? Deus Todo-Poderoso só ouve a oração de quem não está no pecado? Por que Provérbios 28, versículo 9 diz: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua prece se torna abominável? Ó Senhor, Tu conheces os meus pecados. O texto não deixa dúvidas. A oração do que se desvia da lei é abominável. Como eu sou pecador, será então que vale a pena rezar? Depois, 5º abacaxi. Jesus orou na cruz. Mateus 27, 46. Meu Deus, por que me abandonaste? Ora, dizem alguns, refletindo sobre essa frase de Jesus, no auge do sofrimento, Jesus implorou ao Pai que o abandonou. Portanto, dizem eles, é inútil rezar a Deus no sofrimento, porque nós seremos abandonados por Ele, justamente como Jesus foi abandonado. E isso precisa ser bem esclarecido. E 6º abacaxi, costuma-se dizer, é inútil rezar, pois eu já rezei muito e nunca fui atendido por Deus, pelo menos naquele assunto, naquele aspecto, naquela situação, naquele problema. Perseverantes na oração, mas temos que resolver esses 6 problemas. E estamos aqui para tentar, digamos assim, atender às expectativas de vocês. Se não conseguirmos nessa palestra, ainda temos a de amanhã.
peço a vocês que acompanhem a cadência dessa palestra. A segunda vai ser a continuação dessa primeira. Vamos então resolver o primeiro problema. Mateus capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia, de novo, Mateus capítulo 6, versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 8. Com a Bíblia Ave Maria, que é que eu estou aqui com ela, eu quero que vocês todos comigo digam: não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. É Jesus que está falando. Ok? Bem, agora, no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, versículo 1, abrindo a parábola da viúva inoportuna, São Lucas diz, fazendo as vezes de Jesus, é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas capítulo 18, versículo 1. Mas ainda em Mateus 6, 8, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Se Ele já sabe de antemão o que é necessário para mim, antes que eu peça, para que pedir? A resposta vai ser dada com 5 santos, 5 doutores da igreja, entre bispos e padres. Aliás, 2 padres e 3 bispos, todos santos, todos doutores da igreja. Portanto, pesos pesados. Primeira resposta é dada por São João Crisóstomo. Na homilia 19 sobre o Evangelho segundo Mateus, parágrafo 4. Diz São João Crisóstomo, abre aspas, se Ele sabe do que precisamos, por que lhe pedir? Pedis não para instruí-lo, mas para tocá-lo, para que possais adquirir com Ele uma familiaridade divina, através do comércio contínuo que tendes com Ele em vossas orações, que vos humilheis diante dEle, e que vos lembreis constantemente dos vossos pecados. Vejam que sabedoria. Não pedimos a Deus, o Altíssimo, por favor, eu quero dizer uma coisa ao Senhor que o Senhor não sabe. Eu vou dar ciência ao Senhor, o Senhor anda muito ocupado. Eu quero dizer ao Senhor que está faltando isso na minha vida, está faltando isso para tal pessoa por quem eu estou pedindo. É porque o Senhor não sabe, o Senhor está muito ocupado. Isso é blasfêmia. Não, nós não pedimos a Deus para dar ciência a Ele, para instruí-lo, para que Ele saiba. Ele já sabe. Ora, se Ele já sabe, eu peço não para instruí-lo, mas para tocá-lo. Ou seja, Senhor, eu sei que Tu sabes, mas eu estou Te pedindo para, com o toque da confiança e do abandono, jogar-me em Ti, lançar-me nos vossos braços, nas vossas mãos, colocar-me dentro do vosso coração, do vosso regaço, para que eu, filho vosso, me torne um filho mais confiante, mais abandonado, mais entregue, mais unido a vós, e mais, para que a minha confiança cresça, pois não há outra forma de a confiança crescer, senão pedindo, senão insistindo. Não insisto, não peço, para que saibais de nada, mas ao mesmo tempo para me curar da desconfiança, da indiferença, para que o meu coração se lembre de que eu não passo de um esmolé. Apocalipse 3, versículo 17.
Tu dizes, sou rico e faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Portanto, ao pedir insistentemente, eu revelo, minha felicidade consiste em buscar-vos, em suplicar a vós, em insistir como um esmolé, mesmo sabendo que vós já sabeis daquilo de que necessito. Sou uma miséria que bate à vossa porta, que humilha-se diante de vós, mesmo sabendo que já sabeis, desde o Ab eterno. Sou pobre e venho suplicar a vossa riqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. É nessa hora, Senhor, que sendo pobre, sou enriquecido com a inabalável confiança de um mendigo que não desanima, que bate a porta, que insiste e não entrega os pontos até ser atendido. Segundo padre da igreja, doutor da igreja, São Jerônimo, no comentário ao Evangelho segundo Mateus, livro 1, capítulo 6, versículo 8, aspas. Com a oração, nós não pretendemos informar, mas desejamos pedir. Com efeito, é diferente informar a quem ignora, de pedir a quem sabe. O primeiro expõe, o segundo rende homenagem. Ali expomos fielmente, aqui imploramos a misericórdia. A oração não tem um fim pedagógico, catequético, ilustrativo ou altíssimo. Olha, o senhor vai me escutar agora, porque meu problema é assim, olha, tem acontecido isso. Senhor, eu vou te dizer com minúcias, para que tu saibas o complexo que é a minha vida e a necessidade que tenho. Deixa eu explicar aqui. Não é essa a finalidade de você pedir. Por favor, tire isso da cabeça. Deus já sabe. Nada de pensar que a oração insistente é uma exposição de um professor que repete explicando e depois ainda diz para os alunos, entendeu? Deus não precisa disso. Ele é Deus. É simplesmente para render homenagem àquele que é bom e que já sabe de tudo, desde toda a eternidade. Ele quer o toque, Ele quer que o nosso coração implore a misericórdia, não para nos humilhar, mas para que, na condição de esmolé, o coração confie na misericórdia que vai ser manifestada da forma que Deus determinar. Terceiro padre da igreja, Santo Agostinho, na epístola, na carta 130, conhecida como carta a Proba. Proba era uma matrona, muito amiga de Santo Agostinho, no seu capítulo 8, parágrafo 17, aspas. O intuito de nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre nossa vontade, que Ele não ignora, mas despertar pelas nossas orações o desejo. Isso nos tornará capazes de receber o que se prepara para nos dar, o que é imensamente grande. Nós, porém, somos pequenos e estreitos demais para recebê-lo. Enquanto não pedimos e não pedimos muito, o nosso coração está fechado, portanto não predisposto a receber o milagre que é grande. A insistência, a perseverança, o não deixar Deus em paz, entre aspas,
é uma forma de alargar o coração e dizer: confio mais, espero mais, aguardo e não vou me decepcionar. Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a medida da expectativa, da confiança, da certeza de que nos vai ser dado, ela vai aumentando quanto mais nós insistimos diante de Deus. Me dê isso, eu te peço isso, volto a te pedir, e não desanimarei, porque sei que alcançarei. A história de Santa Mônica é paradigmática nesse sentido. A mãe de Santo Agostinho, parece que foi pelo menos um quarto de século, 25 anos, que aquela ousada e atrevida mulher suplicou e acabou recebendo a graça da conversão do seu filho. Esse que acabou de escrever: é preciso que transitemos da pequenez e da estreiteza de um coração que confia sem dúvida alguma. O simples fato de pedir já denota confiança, mas é preciso que o tamanho do nosso coração se alargue, e isso só é possível com a insistência. Eis porque não convém, a não ser excepcionalmente, e Deus é poderoso para dar na hora, aqueles que Ele considera que é necessário, não pelos méritos de quem pede, mas pelo imenso beneplácito de Deus, que a graça, que o milagre seja concedido imediatamente, ou amanhã, ou depois de uma novena, ou depois de poucos dias. Ordinariamente, por favor, somos pequenos e estreitos para receber o milagre tão grande. Tem também uma outra dimensão psicológica, que nos ajuda a compreender por que, quando pedimos, é preciso retomar, reiterar, voltar à carga, voltar a pedir, e a mesma coisa, e sempre. A oração é uma batalha, é uma luta, é um esforço. Todos vocês sabem perfeitamente qual o valor dos móveis da casa de vocês, do patrimônio de vocês, que vocês conseguiram com tanto suor. Todos vocês sabem o valor daquela casa, daquele apartamento, daquele terreno, que vocês conseguiram com tanto sacrifício. Eu me refiro àqueles que conseguiram com o seu suor, olhando para cada coisa do patrimônio de vocês. Isso me custou muito. Eu lutei muito para conseguir isso. Eu sei o valor disso. Isso para mim é precioso. Na oração é a mesma coisa. Quem conseguiu uma graça depois de muito pedir, tem muito mais condições de valorizar aquilo que Deus só determinou conceder depois de muito tempo, para que você valorize, para que você considere: isso foi conseguido, foi obtido com muito joelho dobrado, com muitas mãos levantadas, com muitos terços debulhados, com muito suor, com muitas madrugadas de bênçãos, com muito louvor, com muita Eucaristia, com muita adoração ao Santíssimo Sacramento. A graça me foi dada. Eu sei o valor, porque eu lutei, entre aspas, porque eu, aspas, briguei com Deus, não o deixei em paz, até que Ele me atendeu. A pergunta é: convém que determinados milagres grandes, a não ser, por favor, excepcionalmente, por favor, Deus pode conceder aqui e agora o inimaginável, o sobrenatural, o inexplicável, mas estamos tratando de perseverança na oração. Convém que Deus dê determinadas coisas para quem não passou pelo cadinho da provação da insistência, de uma confiança que espera, que renova, que volta à carga, que pede insistentemente. Eu sei que Ele já sabe, eu sei de que Ele necessita de mim,
mas o meu coração precisa de cura quanto à desconfiança, quanto à hesitação. E eu estou preparando o meu coração, alargando-o pela confiança inabalável para algo grande que vai chegar. São Gregório Magno, o quarto padre da igreja, papa e doutor, no livro dos Diálogos, livro 1, capítulo 8, pedindo: os homens mereçam receber aquilo que Deus onipotente determinou conceder-lhes desde toda a eternidade. Explicando, antes que peçamos, Deus já sabe daquilo que vamos pedir. Amém? Certas graças, porém, que Deus, desde toda a eternidade, concedeu dar-nos, Ele determinou, e isso só Ele sabe, essa graça eu vou dar para você, mas só se você pedir. Atenção, tem milagres que Deus concede sem que peçamos. Tem outros que desde toda a eternidade Ele já sabe que vai dar, mas em previsão dos nossos méritos, em previsão dos nossos pedidos, em previsão da nossa insistência. E esse é o caso da Sirofenícia, do evangelho que nós acabamos de ouvir. Ou seja, pedindo, eu vou merecer diante de Deus aquilo que Deus, desde toda a eternidade, dignou-se conceder-me em previsão dos meus méritos. E nisso reside a beleza desse mistério inefável. Para concluir, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, segunda, questão 83, artigo 2º, resposta à primeira objeção. Aspas. Não é necessário apresentar as preces a Deus para torná-lo ciente dos nossos desejos ou indigências, mas para que nós mesmos consideremos que nesses casos se deve recorrer ao auxílio divino. Como não sabemos se aquela graça que pedimos, para nós ou para os outros, Deus se dignou conceder sem que ninguém pedisse, na dúvida, eu vou pedir. Na dúvida, eu vou intervir. Na dúvida, eu vou me intrometer. Na dúvida, eu vou bisbilhotar o insondável projeto de Deus, que concede para os homens milagres, sem a petição de ninguém e também com a petição das pessoas. Como não sabemos qual é o limite entre essas duas categorias de milagres, por favor, supliquemos, peçamos, repito, não para dar ciência a Deus, mas para tocá-lo com nossa confiança, mas para interferir, por assim dizer. Os planos de Deus não mudam, mas Deus, desde toda a eternidade, determinou conceder determinadas coisas aos homens, graças à intercessão deles, graças à influência deles, graças à petição deles. Eles não têm mais vinho, disse a Santíssima Virgem, aquele que desde toda a eternidade determinou: vou no começo de minha vida pública transformar água em vinho, mas desde toda a eternidade, antes, vou escolher uma mãe, vou me encarnar no ventre dela, vou ser alimentado por ela, educado por ela, e vou começar a minha vida pública, e não vou realizar um milagre sem a intervenção dela. Amém? Agora, segunda objeção. Eu tenho 10 minutos para terminar a pregação. O caso da viúva de Naim. O filho da viúva está morto, a viúva está transportando com a multidão o corpo do seu filho, seu único filho, para o cemitério. Jesus entra na cidade, ela não pede, ninguém pede nada a Jesus. Jesus só pede para ela: não chore,
toca o corpo do rapaz, o rapaz vive, ela não agradece, Jesus vai embora. Ora, se Jesus faz isso porque fica comovido, Lucas 7, versículo 13, para que então pedir algo a Jesus, se Ele pode nos dar sem que lhe peçamos? E muitas pessoas recebem de Deus tantos milagres, tantas bênçãos, sem nunca ter dobrado os joelhos. Pensemos nos pagãos que se dão bem na vida, nos ateus que são esforçados e levam uma vida financeira e social considerável. Se eles recebem tanto, por que eu tenho que pedir? Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Secunda Secunde, questão 83, artigo 2º, resposta à terceira objeção. Aspas. Muitas coisas Deus concede por liberdade, mesmo que não pedidas. Mas quando nos concede o que lhe pedimos, Ele o faz para a nossa utilidade, ou seja, para que consigamos a confiança para recorrer a Deus e tenhamos o reconhecimento de que Ele é o autor dos nossos bens. Quando o Senhor determina nos conceder coisas só depois que muito pedimos, é para que Ele nos dê algo que está além da graça que vai ser concedida, do milagre que vai ser dado. Confiança. Confiança é o primeiro milagre que Deus dá àquele que pede muito, pois quem pede muito confia. Quem confia já recebeu um milagre prévio ao outro que ainda vai ser concedido. E mais, para que nós reconheçamos que Ele é o autor dos nossos bens, isto é, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Agora vem o final. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Nós vos agradecemos, sede agradecidos, diz o apóstolo Paulo, acerca dessa virtude que é fundamental para o nosso coração, agradecer a Deus. Então vejam, uma graça o Senhor quer nos conceder antes de o milagre ser dado. Que você tenha confiança, é o milagre prévio, é o presente antecipado. E isso só é dado a quem pede sempre. Antes do milagre, depois vem o milagre. E o pós-milagre é a gratidão. Pronto, aqui está a refutação a essas duas colocações em boa fé, que as pessoas fazem a respeito dos milagres que são concedidos a quem nunca pediu, os favores que Deus concede a quem nunca dobrou os seus joelhos no chão, e também o conhecimento prévio que Deus tem de tudo aquilo que vai ser dado. Não pedimos a Deus para dar ciência a Ele, mas para essas realidades tão belamente abordadas por esses 5 padres, por esses doutores da igreja. Na próxima palestra, nós vamos refutar aqueles outros argumentos que para nós são sérios, e o primeiro deles é este: tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. O plano de Deus está traçado. As coisas que vão acontecer e aconteceram e acontecem na história, tudo Deus já conhece antecipadamente. Mas há um elemento que Deus considera fundamental para que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. A nossa oração pode mudar o curso da história,
e não mudar os planos de Deus. É uma diferença tremenda. Os planos de Deus, ninguém muda, mas a história nós mudamos. Ocorre que os planos de Deus, que são imutáveis, levam em conta a nossa intervenção, a nossa decisão, o nosso arbítrio, o nosso joelho dobrado, as nossas mãos levantadas. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 12, perseverantes na oração, e é com isso que eu termino a minha palestra. O tema desse nosso encontro, todos juntos, Romanos 12, 12, alegres na esperança. Isso quem vai falar é o professor Felipe Aquino. Pacientes na tribulação, o Frei Gilson. E eu, perseverantes na oração. Ou seja, chatos na oração. Aqueles que incomodam Deus. Tudo entre aspas, por favor. Eis a beleza, eis a força de uma intervenção contínua, ardorosa, que não desanima jamais, perseverante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.